Olá, graça e paz a todos. Hoje eu gostaria de comentar um vídeo que eu vi nas redes sociais semana passada, no TikTok, e depois também compartilhados até no YouTube, do pastor Marcos Feliciano, que também é deputado federal. Mas no caso aí ele comentou como pastor, né? Na área de teologia. E ele comenta dizendo o seguinte sobre a teologia pentecostal e a Assembleia de Deus: que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não tem um padrão doutrinário pentecostal, de doutrina pentecostal. E aí depois cita a história de alguns ensinadores que ouviu da Assembleia de Deus, né, Antônio Gilberto e outros, e ele fala que nunca viu esses ensinadores falar em línguas. Bom, aí ele faz distinção, né, entre ensinadores e pregadores. Eu gostaria de dizer o seguinte, sobre essa fala, e aí eu falo sobre a fala dele, não sobre a pessoa, a fala, que eu não concordo, né? Eu não concordo, porque isso demonstra o seguinte, que ele não conhece a história das Assembleias de Deus no Brasil. Não conhece, e nem a história do movimento pentecostal. Diferente do que ele afirmou, que a Assembleia de Deus não tem um padrão de doutrina pentecostal, eu gostaria de dizer que é o contrário. A Assembleia de Deus tem sim um padrão de doutrina pentecostal. É claro que houve resistência por parte de algumas lideranças durante décadas sobre a questão de seminários, de ter institutos teológicos, ensino teológico na igreja. Isso, no entanto, não tirou a igreja, privou ela de ter ensino sobre a doutrina pentecostal. Isso é interessante. Primeiro porque Gunnar Ving, não Gunnar Berg, Daniel Berg, mas Gunnar Ving, quando veio para o Brasil, ele já tinha uma formação no seminário teológico. Então, os primeiros líderes da Assembleia de Deus no Brasil tinham formação de ensino teológico. Já veio depois do seminário. Existem 3 instrumentos na história da Assembleia de Deus no Brasil que fez a unidade doutrinária da igreja. A Assembleia de Deus pode não ter, talvez, um padrão, vamos dizer assim, em termos de usos e costumes, o que é outra coisa muito diferente. Uma cidade tem um costume, outro estado ter outro uso e costume, isso pode haver sim, sempre houve. Mas doutrina, existem 3 coisas que desde o início da Assembleia de Deus fizeram ela ter uma unidade doutrinária nesse Brasil imenso nosso, nesse país continental chamado Brasil. 3 coisas. Isso antes da igreja ter seminários. E ela teve, em 1959, o IBAD é fundado em Pindamonhangaba. Em 62, o Instituto Bíblico Pentecostal por Lourenço Osso, Rio de Janeiro. E depois vieram outros e outros. Em 79, o missionário Bernardo Johnson, norte-americano, cria o curso de ETAD. E depois vieram institutos, seminários, Brasil afora. Mas antes disso, já havia 3 coisas que deram esse padrão. Primeiro, a harpa cristã. A harpa cristã. Segundo, o jornal Mensageiro da Paz, que desde a década de 30 passou a ser distribuído no Brasil inteiro. Era comum ter os chamados crentes colportores, que saíam de bicicleta no país inteiro distribuindo Bíblia, Novo Testamento, Bíblias, jornal Mensageiro da Paz e harpa cristã. Em muitos lugares evangelizavam e em alguns lugares depois formavam igrejas. A harpa cristã,
o Jornal Mensageiro da Paz, e o terceiro, a Revista de Escola Bíblica Dominical, que durante anos foi uma só para todas as Assembleias de Deus no Brasil. Aí depois que surgiu o Ministério da Conamad, sai da CGADB, já no finalzinho da década de 80, né, quase década de 90 já, é que criou-se outra revista de escola dominical, né, para o Ministério Madureira, né, e depois outros ministérios. Mas durante anos, durante décadas, havia uma única revista de escola dominical, de uma única editora no Brasil inteiro, que era a revista Escola Dominical, editada pela CPAD. E com ensinos, esses três elementos fizeram, segundo os historiadores, que hoje contam em livros a história da Assembleia de Deus, já houve vários livros, né? O primeiro na década de 60, História da Assembleia de Deus, do Emílio Conde, depois surgiu outro na década de 80, mais recente vieram livros, né? Do Israel de Araújo, Silas Daniel, Gideão de Alencar, Matriz Pentecostal Brasileira, e eles mostram justamente esses três elementos fazendo a unidade doutrinária da Igreja Assembleia de Deus. Ensinos, havia, antes dos seminários já havia escolas bíblicas, né? Muitas escolas bíblicas havia Brasil afora aí, com ensinadores pentecostais e que falavam em língua assim, né? E ensinos e pregações. O Brasil sempre teve ensinadores maravilhosos dentro das Assembleias de Deus, pastor João de Oliveira, pastor Lourenço Ouça, né? Pastor Gesiel Gomes, né? E tantos, pastor Antônio Gilberto, pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. A lista é grande, né? Até os mais recentes, Claudionor de Andrade, Elianai Cabral, muitos ensinadores a nossa denominação teve no decorrer desses anos. E sim, ela tem um padrão, sim. Sempre ensinou sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Há um padrão, sim. Então, só gostaria de dizer que essa frase não é correta e nem verdadeira. A Assembleia de Deus tem, e não é de hoje que ela tem um padrão doutrinário pentecostal, sim. Ok? A história está aí, livros que falam sobre a história das Assembleias de Deus para contar isso e registrar. Ok? É isso. Deus abençoe a todos e em nome de Jesus.